Concedo a palavra ao deputado Danilo Fortes. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores senadores, o plenário está estarrecido diante de dois momentos políticos muito importantes. Por um lado, um plenário que aprova uma revisão de meta fiscal, que poderia ser muito simples, porque revisão de meta fiscal se pode fazê-las. O que não pode se fazer é cometer crimes na administração pública e tentar justificá-los numa revisão de meta fiscal. O que não pode fazer é usar os recursos dos bancos públicos para cumprir obrigações do governo ou de governos e com essas obrigações fazê-la com que elas se transformem em ações ordinárias, em ações comuns, em ações habituais da gestão pública nacional. O direito administrativo é muito claro. O direito administrativo, ele coloca que só se pode executar na administração pública aquilo que é autorizado legalmente. E o que deixa nos preocupados é exatamente tentar, no oportunismo desigual, no oportunismo oriundo de uma política que tem induzido o governo ao erro, o país ao erro e a sociedade brasileira pagando um preço muito caro pelo desemprego, pela volta da carestia, pela falta de perspectiva, por uma economia encolhendo e, ao mesmo tempo, sem nenhuma alternativa para esse momento. É exatamente essa preocupação que fez com que o PSB buscasse uma correção de rumos, tentando votar a revisão de meta fiscal naquilo que é legal e que é direito, e condenando a prática ilegal, a prática ilícita, a prática maquiavélica, que tenta, inclusive, manipular o conjunto dos deputados e senadores. Quando se criou uma expectativa, inclusive, que esse PL 5 viria a resolver os problemas dos estados e dos municípios, liberando o orçamento, foi uma falácia, porque precisava do adendo, e o adendo não estava dentro do corpo da matéria do PL 5, que aqui foi votado. O que foi votado aqui foi única e exclusivamente a revisão das metas fiscais e as chamadas pedaladas fiscais, que ninguém respondeu até agora se era justo, se era correto, se usar 57 bilhões dos bancos públicos, do Fundo de Garantia dos Trabalhadores, do Fundo de Amparo ao Trabalhador do FAT. São os recursos dos trabalhadores que até agora não foram pagos, que não foram ressarcidos e que nós estamos exatamente dando salvaguarda, dando uma anistia para esse ilícito e para essa ilicitude. E amanhã, quando o debate na praça pública aforar, porque o Brasil inteiro, a partir de agora, começa a discutir a perspectiva ou não desse impeachment, começa a questionar a governabilidade, começa a questionar por que o povo brasileiro, um país que é o 9º país mais rico do mundo, está passando por tantas dificuldades, está passando pelo desemprego, está sendo enfrentado pela carestia e, ao mesmo tempo, nós no Nordeste, no 5º ano consecutivo de seca, ainda se coloca um bode na sala do orçamento da União, na perspectiva de retirar quase a metade, mais de 10 bilhões de reais do Bolsa Família, que garante a sobrevivência, a subsistência da família, do homem e da mulher nordestina. É esse governo que merece a credibilidade dessa casa? Não, senhores e senhoras deputados. É esse governo que merece que nós confiemos e deixemos para amanhã aquilo que não vai ser entregue nem hoje, nem amanhã, porque não tem recurso para liberar para os estados e municípios que estão num enfrentamento muito grande com o vírus do Aedes aegypti aí contaminando as mulheres, criando um ambiente de transtorno na casa, principalmente dos mais pobres, vulneráveis a esse vírus que está gerando uma epidemia de microcefalia no país. Meus amigos e meus amigos, nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, para não misturar alhos com bugalhos, nós apresentamos esse destaque, no sentido de separar o que é criminalizado e o que é ilícito daquilo que é legal. E por isso eu peço o apoio dos senhores e senhores deputados que votemos não para retirar da matéria, para retirar do mérito do que foi votado no PL 5, exatamente a criminalização com relação aos 57 bilhões de reais
que foram usados dos trabalhadores dos bancos públicos sem a autorização do Congresso Nacional. A nossa convocação é no sentido que a gente vote não nesse momento, exatamente retirando da matéria do PLN 5 aquilo que pode controlar. Em votação no Senado Federal. Aliás, em votação primeiro na Câmara dos Deputados. As senadoras e os senadores. Eu sei que o senhor é benevolente na condução do nosso trabalho e é um democrata por formação. E diante desse clima que está sendo gerado, eu só queria que o senhor, após a votação nominal, pudesse convocar uma votação nominal para a gente identificar aqueles que estão ao lado do povo brasileiro quanto à manipulação do orçamento público e o mau uso dos recursos da União. Então eu pediria e solicitaria que o senhor de ofício fizesse a votação nominal.